Voltando, nós estamos falando que nessa proposição de Satanás ser igual a Deus, em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 9, nós temos a conexão da história de Gênesis com o final da Bíblia, o Apocalipse. Diz assim: e foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. A antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Então, ele veio para enganar o homem. O verdadeiro artífice por detrás da serpente foi Satanás. Ele imprimiu na percepção popular que o pecado não existe. Portanto, ninguém precisa atentar para as consequências dos seus atos. A morte representa tão somente uma transição para um plano vivencial mais elevado. Este é o resultado, a resultante da mentira de Satanás. Quando alguém diz assim: já que vamos morrer, devemos aproveitar bem a vida, ele está assumindo essa mentira do diabo contra si. Por quê? Porque ao ele dizer, vou viver de qualquer maneira, já que eu vou morrer, eu escolho a vida que eu quero, a morte está ali, ele acha que a morte não tem consequência. Ele acha que a morte é só uma transição, uma passagem que toda a humanidade tem que cruzar. Então ele não se preocupa com o tipo de vida que ele tem no presente. Esta é uma mentira satânica. Herodes, por exemplo, quando falam acerca de Jesus, vamos ler em Mateus capítulo 14, o versículo de número 2, é importante que você acompanhe comigo nas escrituras. 14, o versículo 2, Herodes diz àqueles que estavam com ele: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Veja que João Batista, do ponto de vista natural, ele tinha 6 meses mais de vida do que Jesus. Ele morreu e Jesus estava fazendo milagres. Herodes fala: não, os milagres de Jesus é João Batista que ressuscitou e está produzindo esses milagres. Então muitos creem que a alma pode transitar de um corpo para o outro em um processo de contínuo renascimento. Então a pessoa viveu uma vida passada, ela foi para o céu em algum lugar, ela não estava preparada para viver aquela vida vindoura, então ela vem, volta na terra, ela ocupa um novo corpo e ela vive de novo uma nova experiência existencial, como aperfeiçoando a sua trajetória. A Bíblia diz, depois da morte vem o juízo. Então o homem está destinado a morrer uma única vez e depois vem o juízo. Mas a mentira satânica, ela injeta na pessoa que ela vai ser igual a Deus. E se ela morrer longe desse ideal, ela vai voltar na terra em um outro corpo, vai passar por um outro plano existencial, vai pagar aqueles karmas passados que ela teve, e assim ela vai se aperfeiçoando até que um dia ela chega ao padrão de divindade. Todavia, a Bíblia alerta em Hebreus capítulo 9, o versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Quer dizer, Deus não deu uma outra opção. A nossa vida, e no primeiro módulo, quando nós falávamos a respeito da palavra profética, nós dizíamos o seguinte: Jesus disse que a volta dele é breve, ele está vindo em breve. Alguém olhando para isto, ele vai olhar da seguinte forma: aqui está a eternidade, aqui está a nossa linha do tempo, a eternidade passada.
Aqui está a linha do tempo e a eternidade futura. Aqui está a morte de Jesus. E aí a pessoa diz, olha, Jesus disse que vem em breve, mas ele já passou 2021 anos. Então, a morte de Jesus já passou muito tempo. Acontece que Deus é Deus de geração em geração. É por isso que a gente diz que Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, a contagem do tempo é de geração, que vai de 70 ou 80 ou maior que 80. Maior que 80. Vamos ver se eu vou acertar maior que 80. O mais é canseira e enfado. Ou seja, todo indivíduo nascido de mulher está na mesma distância da volta de Jesus, porque quando ele morre, o sol para de contar sobre a sua vida. Ele se coloca a dormir. E quando ele ressuscitar, será como no abrir e piscar de olhos. Então, todos estão na mesma dimensão do tempo, não importa quantas gerações já se passaram desde Jesus. E a Bíblia adverte, só há uma vida, depois da morte vem o juízo. Como é o juízo divino? O do juízo divino, nós temos que entender isso, ele vem de um direito de escolha. O juízo divino não é uma imposição de Deus contra o ser humano, no sentido de querer obrigar o ser humano a tomar uma atitude. Não é isso que significa o juízo divino. A Bíblia diz que no Éden havia muitas árvores. Havia uma árvore no jardim, no meio do Éden. E havia uma árvore que era proibida. Essa aqui era a árvore da vida. O homem podia se alimentar da árvore da vida. Ele podia se alimentar de todas as árvores frutíferas. Mas ele não poderia comer da árvore proibida. Porque se ele comesse, ele iria morrer. É morte. Então, ali estava a escolha do homem. Aí nós dizemos assim, mas nós não estávamos lá. Estava lá Adão. E Adão, ele foi o representante legal da humanidade naquele momento. A escolha dele refletiria sobre a sua descendência. E Adão optou por comer da árvore proibida. Agora, observa. Qual é a árvore que estava no meio do jardim? Entenda a queda. Quando nós lemos, abrindo as nossas Bíblias, em Gênesis, no capítulo de número 17, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A mulher comeu do fruto proibido, e ao comer do fruto proibido, ela desobedeceu a Deus. Mas olha o que ela diz para a serpente antes de comer. Ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Agora, olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis, capítulo 2, verso 9. Fez brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida que estava no meio do jardim. Então veja bem, Einstein já ensina isso para nós, que a centralidade do universo é um ponto de referência. Ele é móvel, depende da onde você está, você estabelece a centralidade do universo. Ocorre que Deus estabeleceu que a centralidade do universo é definido pela árvore da vida. Então ele declarou que aqui está o centro do universo, a árvore da vida. A mulher se colocou diante da árvore do conhecimento e ela disse não, o que está no centro do universo é a árvore do conhecimento. E se nós considerarmos hoje, nós perceberemos que a humanidade, ela proclama o conhecimento como a solução de todas as coisas. Por quê? Porque é o entendimento dela. Ela entende que a educação é capaz de levar o homem a um estágio elevado de consciência, ao ponto de fazer da terra o jardim do Éden. Mas é o que é? Há caminhos que parecem direito ao homem, o fim é morte. Porque Deus estabeleceu que o que está no centro é a árvore do conhecimento. Então, por causa desse direito de escolha mal exercido, a morte se tornou a condição natural do ser humano. Esse estado de ser e condição do coração exigiu que Deus proferisse sobre o pecado o seu juízo, a morte, que se realiza em 3 fases. Então, vamos entender como que Deus realiza o juízo da morte. Por quê? Porque quando lemos Gênesis, capítulo 3, e vemos Adão comendo do fruto proibido, o que a gente espera em consequência do seu ato é a sua morte instantânea. Que ele fosse... entenda isso. Adão, quando ele come o fruto proibido, em que Deus diz, se comer morre, ele deveria ser aniquilado. Agora aí vem uma questão que nós precisamos levar em mente. Lembra que Deus diz ao homem que ele é a imagem e semelhança de Deus? Lembra que Deus criou todas as coisas, criou os seres conscientes, criou o homem consciente, criou os anjos conscientes? Ok. Lembra que o anjo consciente que caiu em pecado, liderado por Satanás, Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, a grande serpente, a antiga serpente, o grande dragão, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é um lago eterno. Agora, o homem que cair em pecado e permanecer nessa condição, ele também vai ser lançado no lago de forno, que é eterno. Por quê? Porque o que Deus faz é eterno. O que Deus faz não pode ser aniquilado. Deus não poderia, simplesmente porque o homem pecou, aniquilar o homem, quer dizer, destruir absolutamente o homem. Não pode. Por quê? Porque ele criou o homem à sua imagem. E a partir do momento em que o homem se rebela, se Deus vive para sempre adiante do tempo, observando o tempo como nossa referência temporal, o que cai em pecado, ele vai receber uma pena eterna também. Durante toda a eternidade, assim como nós temos os presídios hoje, em que a pessoa, depois de cometer crimes gravíssimos, ela passa toda a existência atrás das grades, como uma referência para toda a humanidade, olhar para aquele indivíduo, porque ele está pagando uma penalidade que a vida inteira dele não pode extinguir aquela pena. Também aquele que peca contra Deus, ele vai pagar uma pena eterna. Então esse estado de morte, ele vai se dar... Primeiro, a primeira fase da morte. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 7. Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 7. Diz assim, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, se ele semear o mal, ele vai colher a morte.
com base na irrevogável lei do plantio e da colheita. Ele plantou, ele vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Então, a primeira fase da queda, da morte, é a morte por meio dos atos praticados. O salário do pecado. O pecado, ele vai consumando sucessivas mortes durante a existência. O segundo tipo de morte nós encontramos em Romanos 6:23. É o fim da vida. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem chega ao final da vida e extingue a vida dele, ele está colhendo o salário do seu pecado, que é a morte. E a terceira morte nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo de número 15. Apocalipse 20, o versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E no verso 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, entenda, o homem morre quando ele pratica o pecado, ele morre espiritualmente. O pecado praticado gera corrupção, ele gera distorção, ele gera desintegração, ele gera desarmonia, ele gera contenda, ele gera todo tipo de conflito. Isto é o pecado na vida. É um tipo de morte, uma sombra de morte. Depois tem a morte física. O homem termina sua vida, ele expira, ele é enterrado. O homem vai ao pó. Então o corpo vai ao pó. Ali ele morre fisicamente. O salário do pecado é a morte. E por fim tem a morte eterna. Depois de um juízo diante de Deus, ele é lançado no lago de fogo. Então temos três tipos de morte. Todos os que estão sob a égide da morte permanecem ainda sob a ira de Deus, da qual ninguém pode fugir. É por isso que em Mateus, no capítulo de número 3, o versículo de número 7, nós lemos. E é importante nós folhearmos a Bíblia para entendermos a palavra de Deus, porque é ela que nos instrui. Mateus capítulo 3, o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então o homem, ele está como submerso numa sombra de morte, ele anda pelo vale da sombra da morte, e ao final, se ele não mudar a sua sorte ainda em vida, ao final vem o juízo de Deus e a ira divina, a ira vindoura, quer dizer, o momento em que Deus vai executar sumariamente a sua ira, a ira que já está sobre o homem. Então vamos agora avançar mais 3 tópicos. As condições do homem caído, como é que os juízos divinos são revogados e a necessidade da salvação. A condição do homem caído. Vamos olhar qual é a condição do homem sem Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 diz: todo homem natural é incapaz de compreender as coisas de Deus, pois lhe parece loucura. O que estamos dizendo? O homem natural, aquele nascido de mulher, aquele que não passa por um processo de novo nascimento, aquele que não tem um encontro com Jesus, ele não vai entender a Bíblia. Entenda, não há como entender a Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Homens falaram pelo Espírito de Deus. E a compreensão da Bíblia também exige a interveniência do Espírito de Deus.
Então, se nós não temos o Espírito, não temos a capacidade de entender o que está escrito, porque é uma linguagem espiritual. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, e se a gente não se transportar para esta elevação, nós não conseguimos entender o que está na Bíblia. Então não tente, do ponto de vista humano, fazer uma pessoa entender a palavra de Deus, porque ela não vai entender. Ela precisa do Espírito Santo convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, esse entendimento não chegará. Romanos capítulo 8, verso 7 diz que a natureza carnal do homem está em inimizade contra Deus. Por exemplo, mesmo entre os cristãos, se você chamar um cristão agora, vamos na pizzaria, ele vai, imediatamente o ânimo dele se eleva e ele vai. Aí se você no mesmo instante falar, não, pera lá, em vez de ir na pizzaria, vamos orar, imediatamente ele tem uma sensação de sono. Por quê? Porque a nossa natureza terrena, ela rejeita a disciplina espiritual. A disciplina de ler a Bíblia, a disciplina de orar, a disciplina de jejuar, a disciplina de ir na casa de Deus cultuar, a disciplina de compartilhar a fé com os irmãos, não é natural para o ser humano. A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e a pessoa não faz aquilo que lhe convém. Então, a carne humana, ela tem uma tendência inata de se colocar em inimizade contra Deus. Lucas capítulo 15, versículo 20, Lucas capítulo 12, o homem não tem a perspectiva eterna. Vamos lá em Lucas capítulo 12, versículo 15 a 20. Fala: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí conta a história de um homem que teve uma grande colheita. E ele disse, vamos agora construir um grande depósito e vamos viver da renda que aquela colheita está nos dando. E aí ele diz, porém destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E aí Jesus vem e diz, você é louco? Se esta noite pedir conta da sua alma, como é que você dará conta dela a Deus? O que tens preparado para quem será? Assim, é todo aquele que entesoura para si riqueza, mas não para Deus. Então, a pessoa que vive nesse mundo, ela não tem a perspectiva eterna. O plano dela de vida é um plano de aposentadoria. O plano dela de vida é um plano de alcançar riqueza e fazer o dinheiro trabalhar para ele. O plano dela reside em dar uma boa vida nesse planeta. Mas ela não olha para frente, ela não vê a eternidade, ela não se prepara para aquela hora, ela não reserva parte do seu tempo em tentar entender como é que se obtém a salvação. Então, a redenção, o que é? A redenção é a revogação da lei do pecado. E como que essa revogação acontece? Mediante a entrega da vida de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, mediante a entrega da sua vida a Jesus pelo sacrifício que ele realizou na cruz. É assim que eu quebro esta tendência inata do ser humano de caminhar para a morte.
eu preciso mudar a minha trajetória. Jesus veio para oferecer o caminho. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Então Jesus, ele diz, olha, você está andando em direção à morte, mude de direção e venha em direção a mim, que você chega ao Pai, a Deus. Os que estão em Cristo Jesus revogam as consequências da carne. Como que eles fazem isso? Por meio da confissão. Porque a confissão, ela move a mão de Deus para purificar o homem da sua iniquidade, do seu pecado. Deus perdoa o pecado e tira a iniquidade, tira aquela má conduta. Nós estamos falando aqui daquele que passou pela experiência de um novo nascimento com Jesus. Ele pode vir a cometer o pecado, mas à medida em que ele traz esse pecado à confissão diante de Deus, e ele percebe que aquela atitude que ele estava desenvolvendo não é algo que agrada a Deus de maneira nenhuma, Deus extirpa dele a iniquidade, ou seja, Deus permite com que por diversas maneiras ele possa não querer mais fazer aquilo, ele possa ser transformado pelo poder de Deus na sua natureza. O juízo da morte física, a confissão, ela tira... Lembra que nós falamos que o pecado tem 3 fases? O juízo de Deus tem 3 fases, a morte tem 3 fases. Primeiro, a primeira fase da morte é o pecado em vida. A segunda fase da morte é a morte natural. A terceira fase da morte é a segunda morte depois do juízo de Deus. Pois bem, quando pecamos, a confissão a Deus extingue o pecado cometido. Ele já foi extinto na cruz. Mas do ponto de vista experimental, a pessoa, quando ela confessa, ela extingue o pecado que ela cometeu diante de Deus. Deus perdoa, Deus purifica. O juízo da morte, ele perde a eficácia no instante em que a pessoa invoca o nome do Senhor. Aí você vai falar, César, o que significa isso? Note uma coisa. Lembra que eu falei que todos nós estamos na mesma distância da volta de Jesus? Porque a medição não é 2021 anos, mas é de geração em geração, já que Deus não tem neto, só tem filho. Então, eu posso viver 80 anos, mas eu posso morrer antes. Se eu vier a morrer antes, Jesus disse, quem nele crê, passou da morte para a vida. Quer dizer, eu que aceitei Jesus como Salvador, você que aceitou Jesus como Salvador, você e eu já temos a vida eterna. Ponto. Temos Jesus, temos a vida eterna. Mas aí vem a experiência da morte física. Se ainda que morra, viverá. Por quê? Porque nós temos uma promessa de ressurreição. Quer dizer, se morrermos antes de Jesus chegar vivo fisicamente, ele vai nos ressuscitar primeiro, antes de pegar os vivos e arrebatar. Então, a experiência da ressurreição, nós já temos, é garantia de vida eterna. Porque nós já temos a vida eterna. Então, quem cruza pela morte, ele passa como uma experiência de sono. Porque o crente passa da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor Salvador, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Nós lemos esse texto. Todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas Jesus disse aos seus discípulos, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Se alegre porque o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Então, esse não passa pelo juízo do trono branco. Lembra que eu falei, e está escrito em Hebreus capítulo 9, 27? Ao homem está ordenado morrer uma vez depois do juízo. O juízo branco, o juízo final, que vem depois, o homem que aceita Jesus não vai estar lá.
porque só estará lá quem não tem o seu nome no livro da árvore da vida. A Bíblia diz que são aqueles que têm o seu nome no livro das obras, porque eles serão julgados de acordo com as suas obras. E de acordo com as suas obras serão lançados no lago de fogo. É como se alguém aquecesse mais ou menos o fogo para ele, porque todos vão passar pelo fogo eterno. Talvez um vai ter um fogo mais brando, menos brando, não sei, mas a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as obras e lançado nesse lago de fogo. Então nós estamos na revogação dos juízos divinos. Se creu em Cristo, é preciso que ore, recebendo-o como Senhor e Salvador, para consumar a sua salvação. Você que está me acompanhando até aqui, entenda uma coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos colocado que o pecado, ele entrou no mundo por causa da decisão de Adão de comer do fruto proibido. E ao trazer a morte para o planeta, a morte veio junto ao pecado. O pecado é aquilo que a gente pratica ao longo da vida, que no final justifica o juízo de Deus sobre nós. Ponto. Jesus é o Redentor, é aquele que nos livra, ele é o Salvador. Então, se você nesta hora entendeu essa verdade, faça comigo essa oração. Você, ao orar do jeito que eu vou lhe passar a oração, você estará assinando o seu nome no livro da vida. É como se você estivesse indo ao cartório e reconhecendo a paternidade divina sobre você. Ore assim: ó Deus, sei que tenho pecado e preciso do seu perdão. Obrigado, obrigada, por Jesus ter morrido por mim e por ter me oferecido a vida eterna. Perdoa os meus pecados e ajuda-me a abandoná-los. Peço agora que o Senhor venha a habitar no meu coração como meu Salvador e Senhor. Dirija a minha vida, dando a ela propósito e direção. Oro em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Se você fez esta oração, aconteceu com você o que está em João, capítulo 1, versículo de número 12. Deixe-me dizer: mas a todos quanto recebera, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se agora com essa você fez essa oração, você recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor, Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, você se tornou filho de Deus porque creu em Jesus. É simples assim. Por isso que a salvação é pela graça mediante a fé, não é de obra, para que homem algum se glorie diante de Deus. Os que fizeram esta oração se tornaram nova criatura. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você se tornou, mesmo que você não perceba, você se tornou uma nova criatura. Você experimentou o novo nascimento. Você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Este é o significado desta oração. Agora veja, nós olhando para o Antigo Testamento, nós temos uma ilustração do que o pecado é capaz de fazer com o indivíduo. Lembra que lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse para a serpente que haveria uma inimizade entre ela e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Lembra que Caim matou Abel? Caim era do maligno, Abel era de Deus. Então a humanidade, ela acaba se dividindo nessas duas categorias. Aquele que é filho de Deus, mediante uma experiência com Jesus Cristo, e aquele que não é filho de Deus. Entre aqueles que não são filhos de Deus,
a malignidade é graduada. Nem todos estão no mesmo nível de consciência. Mas há um grupo daqueles que não que estão no mundo, ou seja, daqueles que não têm Deus, que não são filhos de Deus, que se fazem filhos do maligno. O que é um filho do maligno? Basicamente é o seguinte: do ponto de vista humano, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós usamos a nossa vontade para receber Jesus. Do ponto de vista do maligno, ele faz isso também. Só que isso não é muito claro, porque é um reino de trevas. Mas o homem faz pactos com o diabo. E esses pactos malignos, eles têm muitos níveis. Agora entenda, não estou declarando que todos os homens têm um pacto com o diabo. Estou declarando que alguns dos homens, eles entendem os conceitos das trevas e eles fazem escolhas. E ao fazer essas escolhas, eles se tornam filhos do maligno, como Caim, que matou Abel. Ok. Para que a gente consiga entender o conflito que existe entre a semente do diabo, ou a semente da serpente, e a semente da mulher, a semente santa, a semente que deu lugar a Jesus, nós olhamos para o Egito. O Egito é uma analogia dessa batalha espiritual. Porque no Egito nós temos o faraó, um elemento opressor, ele tem o seu governo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais malignas. Faraó é considerado um reino humano que assume os poderes malignos sobre aquele reino. Então, ele está debaixo da orientação dessa condicionante. O apóstolo Paulo, ele faz menção desta realidade em sua carta aos Efésios, e ele diz que todo mundo que não conhece Jesus está nessa condição, quando ele diz assim, retirando aqueles que têm Jesus, ele diz, nos quais nós, ou vocês, quem aceitou Jesus, antes andavam, outrora. Como é que se andava antes sem Jesus? Ou seja, então ele está dizendo como é que aqueles sem Jesus andam hoje. Ele diz, eles andam segundo o curso desse mundo. O mundo tem um curso. Aí você diz, César, o que é um curso? Todos os rios correm para o mar, certo? O rio corre para o mar. Qual que é o curso do mundo? O curso do mundo é a morte. Por isso que Jó diz, nu eu vim para esse mundo, nu sairei desse mundo. Então o curso do mundo, para onde o mundo está indo, é a morte. Para você não ir para o céu, não precisa fazer nada, porque o curso do mundo já está indo para a morte. Depois da morte vem o juízo. Depois do juízo vem a segunda morte. Então esse é o curso do mundo. Também os que estão nesse mundo sem Cristo andam segundo o príncipe da potestade do ar, ou do Deus desse século. Então todos os governantes, de certa maneira, têm um nível de influência do maligno. E do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o faraó é como alguém dominado por esse principado, e o seu povo andando de acordo com esse espírito de desobediência, todos alinhados ao mesmo sentido de vida. Por isso eles estão no curso desse mundo. Então, o Egito é a figura do mundo, um sistema dirigido pelo mal, cujo propósito é se opor a Deus. O que acontece então com o Egito? Note uma coisa. Vamos retratar isso para você entender a analogia. Observa isso. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, eu vou te dar uma terra. Essa é a terra da promessa. Então,
se essa é a terra da promessa, significa que um judeu, estando dentro dessa terra, ele está no centro da vontade de Deus. Aqui tem o Egito. O que acontece com o judeu que está em Canaã, na terra da promessa? Ele sai da terra da promessa e ele vem para o Egito. E por que ele veio? Por causa da fome. Para não morrer de fome. Então, naturalmente, o homem nasce nesse ambiente chamado Egito, um ambiente opressor. Agora, Deus envia José, e José, ele vai preparar a terra do Egito para receber o povo de Deus. Então o povo de Deus sai dessa terra, da terra da promessa, vem para cá, e aqui ele vai ficar até que essa terra, o povo que habita nessa terra, os cananeus, amorreus, perizeus, encham a medida da sua iniquidade. E aí eles serão obrigados a sair dessa terra. Então, eles vêm para cá pela mão de José, que acolhe o povo no Egito. E ali eles ficam confortavelmente. Vamos comparar isso à nossa primeira infância. Muitos não têm a felicidade de ter uma primeira infância feliz. Cabe aos pais preparar um lar para os seus filhos e dar a eles uma condição existencial que eles se alegrem, que eles gostem da sua casa. Então, olhando para esse quadro, era assim que Israel estava no Egito, como uma primeira infância feliz. Mas eles não percebem que eles estão debaixo do governo de Faraó, um governo opressor. O fato é que quando José morre, morre também com ele a geração do Egito que conheceu José, que devia um respeito a José, porque José sustentou o Egito num período de muita dificuldade. Esta nova geração que se levanta, ele se volta contra o povo judeu. Ele passa a oprimir o povo judeu. Assim é a natureza dos governos humanos. Você vai falar, César, mas por que você está dizendo isso? Porque o governo humano é formado por homens. E eles precisam se sustentar. E para sustentar, eles precisam cobrar impostos. E à medida que ele vai aumentando o peso do Estado sobre o povo, a carga tributária também aumenta. E aí, aquele quadro em que o governo era antes um prestador de serviço, que entregava bens e serviços ao povo, e o povo sentia o imposto muito bem pago, ele torna agora um elemento opressor, porque ele entrega cada vez menos serviço, ele precisa se nutrir cada vez mais, e resta ao povo uma opressão. Assim se viu o Egito, Israel dentro do Egito. O povo do Egito se voltou contra Israel. A situação se tornou muito crítica, porque agora o povo que estava no Egito se tornou escravo. Se tornou escravo do Egito. E, do ponto de vista natural, quando o homem entra na adolescência, ele se torna escravo do pecado. Como que a gente sabe que alguém é escravo do pecado? Paulo dá a receita. Eu não faço aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Se eu não faço aquilo que eu quero, já não sou eu quem faço, é o pecado que habita em mim. Então o pecado, ele passa a tomar conta do indivíduo e ele não faz mais o que agrada a Deus, ele entra num estado de perdição. E aí, quando a pessoa cai em pecado,
ela não consegue mais se libertar, ela levanta um clamor a Deus. E nesse clamor a Deus, Deus levanta um homem. E esse homem é Moisés. Moisés, ele vem no Egito para levar o povo de volta a Canaã. Ou seja, Moisés é a figura de Cristo. Cristo desceu do céu, se fez homem, morreu na cruz para nos levar para a vida eterna. Então foi nesse tempo que Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Agora, Faraó, para fazer o povo desistir de ir para Canaã, ele aumentou a opressão sobre o povo. Ele tornou o povo ainda mais ocupado com seus afazeres. É interessante que nós percebemos essa opressão nos dias de hoje. As pessoas estão correndo pela vida, pela sobrevivência, pelo pão. Não tem mais tempo de pensar nas coisas de Deus. As pessoas estão vivendo secularizadas, elas são materialistas por natureza. Elas estão, a preocupação delas é pelo final do dia, ou salário pelo final do mês, ou empreendedor pelo lucro no final do ano. Aqueles que gostam do lazer, eles estão olhando as Olimpíadas a cada 4 anos, o futebol a cada 4 anos, quer dizer, a cada 2 e 2 anos tem um grande evento mundial. Então eles estão sempre olhando pelo próximo evento. Mas eles não estão, a humanidade, de certa forma, não está focada na vida eterna. Então o diabo, ele vai mandando atividades, ele vai mandando opressão, ele vai mandando coisas que arraigam o homem na terra e faz com que ele não queira a libertação de Deus. Mas a opressão, ela chega uma hora, num peso tão grande, que a pessoa chega à seguinte conclusão: a terra não é lugar para nós, queremos ir para o céu. E quando ela chega nessa conclusão, ela ora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ela diz: Senhor, não tem jeito, terra não tem conserto. Tira-nos da terra e nos leva para sempre para a presença de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Israel, lá no Egito, eles clamaram a Deus, até Deus enviar Moisés para tirar o povo da opressão do Egito e transportar para a terra de Canaã. E assim nós estamos terminando a nossa live de hoje. Eu convido você para estar na terceira parte desse módulo A Redenção, onde nós vamos dar continuidade de como Deus tratou o Egito e tirou o seu povo de lá. Eu convido você também a fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram. Vamos dar visibilidade a esta comunidade. E que você possa marcar esse vídeo aos seus amigos e encaminhar ele. Manda um aviãozinho para todos os seus amigos. Me ajude a levar esta mensagem mais longe. Que o Senhor lhe abençoe ricamente.